Terremoto com magnitude de 7,8 deixa mais de 500 falecidos na Turquia e na Síria, família. Infelizmente, e eu digo infelizmente mesmo, como eu tenho avisado para vocês, esses são tempos trabalhosos. E todo cristão sabia que quando esse período chegasse, nós seríamos avisados com vários sinais no mundo inteiro, tanto no comportamento da população, como entre o céu e a terra. E é exatamente isso que você está vendo. Mal dá para a gente terminar de concluir um assunto, já começa outro, com outro fenômeno totalmente diferente e totalmente raro de acontecer. É o caso desse terremoto, que a gente vai ver a matéria aqui, que foi dica do nosso querido irmão Silvionei Ramos. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Você que está chegando agora, aqui quem fala é o Davi, e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Como não há tempo mais a perder, meus queridos irmãos, pega agora mesmo o pão com ovo e a xicrinha de café e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Um terremoto fatal de magnitude 7,8 abalou o sul da Turquia na madrugada dessa segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023, derrubando prédios e fazendo moradores correrem para as ruas, enquanto tremores secundários eram sentidos em toda a região. O tremor foi tão forte que também afetou a Síria. Pelo menos 1.504 pessoas faleceram na Turquia e na Síria, e milhares ficaram feridas. E as equipes de resgate estão correndo para retirar os sobreviventes de debaixo dos escombros. A casa do pessoal veio abaixo, família. Foi muito forte. 7,8, meus irmãos, é muita coisa. Na Síria, um total de pelo menos 592 pessoas faleceram, incluindo 71, principalmente nas regiões de Alepo, Ramá, Latáquia e Tartus, segundo a agência de notícias estatal síria Sana, que também relatou 1.089 feridos. É normal também, família, que esses dados do governo sempre sejam menor do que realmente é. É como aqui, né, família? Aconteceu aqui em Pernambuco, para quem não sabe, é o estado que eu moro, e aconteceu na cidade aqui de Recife um desabamento. E os números que eram dados pela prefeitura, né, pelo estado, era muito menor do que você indo lá conversar com os moradores. Então, da mesma forma aqui, se eles admitem que teve 592 pessoas falecidas, eu acredito que o número, infelizmente, é muito maior. Enquanto isso, o grupo Capacetes Brancos, oficialmente conhecido como Defesa Civil da Síria, também relatou pelo menos 221 perdas e 419 feridos em áreas controladas pela oposição no noroeste da Síria. Nessas horas, meu irmão, não tem esquerda, não tem direita, não tem meio, não tem centro, não tem oposição, não tem apoiador. É tudo uma coisa só. Infelizmente, a humanidade demora para perceber isso, né? Deveria trabalhar em prol dela mesma, não ficar se enfrentando, divididos em lados. Infelizmente é isso. Centenas permanecem presas sobre os escombros, acrescentaram os Capacetes Brancos no Twitter. Então tem mais uma centena aqui, segundo eles, debaixo dos escombros. Então pode multiplicar esse número por muito mais, família. Isso aqui é de imediato, né? Notícia que está chegando agora, muito quente, muito recente. Na Turquia, infelizmente, também os estragos foram ainda maiores, com 912 pessoas que eles já admitem, né, falecidas, e 5.385 feridas, disse o presidente da Turquia, Recep Tayyip, em um discurso televisionado na segunda-feira. O epicentro desse terremoto fortíssimo de 7,8 foi 23 km a leste de Nudag, na província turca de Gaziantep, a uma profundidade de 24,1 km, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Nudag está localizada ao longo da fronteira Turquia-Síria e o terremoto foi sentido em vários países da região, incluindo a Síria e Líbano. As perdas foram relatadas nas regiões de Alepo, Rama e Latáquia, disse a Sana. Os vídeos compartilhados nas redes sociais mostram dezenas de prédios desabados, enquanto moradores assustados se amontoam nas ruas em meio ao caos. Equipes de resgates podem ser vistas produzindo operações de busca e resgate. É aqui a mesma história de sempre, né? Vão ficar aqui enchendo linguiça, família. A informação aqui relevante é essa outra aqui. Cerca de 11 minutos após o terremoto principal, o tremor secundário mais forte, de magnitude 6,7, atingiu cerca de 32 km a noroeste do epicentro do terremoto principal. Outro tremor secundário intenso, com magnitude de 5,6, ocorreu 19 minutos após o terremoto principal. Um jornalista que mora na cidade de Gaziantep disse à CNN que houve até 8 tremores secundários muito fortes em menos de um minuto, após o terremoto de magnitude 7,8, fazendo com que os pertences de sua casa caíssem no chão. Então a coisa foi realmente muito forte, família.
e como eu tenho dito para vocês, a natureza está dando todos os sinais, né? Se a pessoa, não, mas espera aí, isso aí acontece o tempo todo, porque sempre tem essas pessoas que dizem isso. Não, mas acontece o tempo todo. Cadê esses vídeos, cadê essas imagens de anos passados de tantos fenômenos acontecendo ao mesmo tempo? E o vídeo de dia 6, né, que a gente postou aqui, a segunda trombeta, né, o tornado de fogo, Chile, pegando fogo literalmente, o país em chamas. Ele acontece, família. Eu preferi não falar, até para não causar, né, família, mas esse fenômeno acontece lá logo após os caras estarem queimando igrejas em forma de protesto, né, pelas lutas políticas, que você sabe que isso é promovido pela esquerda, né? Geralmente quem faz essas coisas é a esquerda. Então eles lá resolveram tocar fogo nas igrejas. Coincidentemente, logo após isso, começa esse fenômeno onde os incêndios começam do nada, né? Então, meus irmãos, as pessoas não acreditam em inferno hoje em dia, né? Foi colocado na cabeça das pessoas que Deus é bom demais e não criaria um inferno, um lugar de tormento eterno. É muita crueldade, é muita maldade, nenhum pecado é tão grande assim. E que diz que a prova disso é que ele deu o seu próprio filho em amor à humanidade. E eu já disse isso aqui e repito, família, de fato, a pessoa sacrificar o próprio filho em nome de pessoas que mereciam as punições, realmente é um amor muito grande. Porém, também não deixa de ser um ato de justiça muito grande, de punição muito grande. Porque hoje é dito o quê? Não, mas só a sua intenção já basta. Não, só a sua intenção não basta. Se você prejudicou alguém, se você fez mal, você precisa reparar isso. E aquilo ali, no sacrifício de Jesus Cristo, que pagou com seu sangue, ficou provado isso. Ele até pediu ao Pai, em um momento de medo, que se pudesse, afastasse dele aquele cálice. E a resposta do Pai foi muito dura. E ele entendeu na mesma hora e pediu perdão. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Justamente por quê? Porque o pecado era grande. Não haveria salvação para nenhum de nós se não fosse aquilo. Então, existia uma dívida e ela precisava ser paga, mesmo que fosse o próprio filho dele que pagasse. E isso mostra como as leis são rígidas, meus irmãos. E só existe salvação para quem quer, só é filho de Deus quem quer ser. Todos nascem com essa possibilidade, mas só é quem quer ser. E o que é que faz você ser ou não? É as suas atitudes, é a forma que você se comporta todos os dias. Então, quando a gente vê tanta maldade acontecendo no mundo, é só ler Apocalipse, tá tudo lá. Justamente por causa do pecado, que cresceria demais nos últimos dias e atingiria níveis estratosféricos, nós estamos vendo sinais na própria Terra. Que ela sentiria dores como uma mulher prestes a dar à luz. Um terremoto, família, se você olhar o planeta, é muito parecido com as dores que uma mulher sente mesmo no parto, que é uma dor que vai furando tudo, abrindo, como se estivesse rasgando tudo. E você vê esses fenômenos acontecendo. Na própria matéria, eles dizem que esse terremoto na Turquia foi o maior do século. Ou seja, praticamente desde que começou a medir, esse é o mais forte que teve. E ainda tem gente que quer vir normalizar a coisa. Não, mas é normal acontecer isso. 7.8, onde é que você teve outra marcação dessa? Sabe, família, a pessoa quer levar a vida ignorando o espiritual, ela tem todo o direito. Afinal de contas, quem é adulto, né, toma suas próprias decisões. Mas não dá para ignorar que algo grande está acontecendo no planeta. A pessoa pode até dizer, Davi, mas eu não levo em consideração essa parte espiritual. Eu acredito que isso deva ser mudanças no próprio planeta. A gente sabe, através inclusive das próprias matérias, não sei se esses vídeos já foram pro ar, mas eu já fiz, que existe objetos se aproximando da Terra, que há sim uma mudança no eixo da Terra, há uma inclinação, os polos e os campos magnéticos estão se invertendo. Então tem muita coisa acontecendo que pode, de fato, explicar. Mas se você acredita em Deus, todo esse contexto está dentro do que as Sagradas Escrituras ensinam. No último vídeo nós até falamos de uma passagem que Deus fala do seu exército e ele não fala de anjos, ele fala dos ventos. Seriam como as suas carruagens de guerra. Os ventos. Mas a maioria das pessoas imagina que vai vir mesmo uma carruagem puxada por um cavalo de fogo e etc. Essas coisas todas, né, que a mídia bombardeou a cabeça delas. E até aquele desenho, eu lembro como hoje, do X-Men, né, que tinha mesmo os cavaleiros do Apocalipse lá e sendo puxados, né, por os cavalos em suas carruagens. Acontecia isso.
Mas não é desse jeito, família. As coisas acontecem como fenômenos naturais. Agora, por que acontece? Por que nesse momento e não naquele outro momento? Aí, meu irmão, até hoje ninguém explica. A verdade é essa. Então a gente lamenta, né, tantas perdas aí. Mas observe bem o que eu tenho dito, família. Esses fenômenos só vão se intensificar. Cada vez mais eles ficarão mais e mais frequentes. Veja que tem tomado o espaço aqui das notícias do nosso canal. Não tem tido espaço para mais nada porque não para de acontecer. E você que está desperto, meu irmão, sabe a importância disso. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa a tua opinião, como é que você está vendo esses fenômenos, meus queridos irmãos. Fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!